nessa. Vocês vão ver que tudo parecia simples. A fonte agora não é mais problema para vocês. Olá, gente. Vamos começar aqui mais uma aula do nosso curso de fonte chaveada. Juntos? Vamos nessa. No circuito de fonte primária, ok? Então vamos lá. Também eu vou falar dessa fonte de alimentação aqui agora. Veja só, aqui é o tráfego, né? Aqui é a bobina de saída, que eu não vou falar dela agora, né? As bobinas de saída, vou falar depois. Quero falar dessa aqui. A ponte retificadora vai trazer uma alimentação para cá em uma rede de 220 volts, uma alimentação aqui de 300 volts. Essa ponte retificadora, depois que ela passa aqui, tem um capacitor aqui chamado capacitor de filtro, certo? Capacitor de filtro. Com esse capacitor de filtro, essa questão aqui vai aumentar essa tensão. Digamos que vai para 350 volts, essa tensão aqui. Mas não é disso que eu quero me referir. Eu quero me referir que essa alimentação, ela vem para o trafo e aqui vai ser induzido e gerar alimentação nessa segunda bobina e vem uma alimentação para aqui. De quantos volts, professor? Olha, isso depende do circuito, mas a maioria, digamos que seja uma alimentação de 12 volts. E vem para cá, passa por esse, retificada por esse diodo, tá? E retificada por esse diodo, filtrada por esse capacitor, vem para cá, para esse pino do CI. Para quê? Para alimentar o gerador de PWM. E a alimentação do gerador de PWM, que é o oscilador, o circuito oscilador, que vai nele gerar, né, as ondas quadradas, né? Vai gerar as ondas quadradas para vir aonde? Eu não coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui nesse pino aqui. Esse aqui vai receber esse pino do MOSFET que eu não tinha colocado. Ele vai receber aqui os pulsos desse CI. Quando o circuito é aqui fora, ele vai receber nesse pino aqui. Que pino é esse, professor? É o terminal do MOSFET, chamado de gate. Vai receber no gate os pulsos da onda de PWM, tá? Que nada mais é esses pulsos, os pulsos quadrados, e eles são determinados, essa largura desses pulsos, por esse CI, né? Ele é modulado, né? Essas modulações que vão determinando as ondas quadradas, os pulsos quadrados, para impulsionar aqui no MOSFET, aqui no gate do MOSFET. Para quê? Para armar o MOSFET. O MOSFET só vai armar por meio dessa modulação, por meio desses pulsos, controlado por esse CI, certo? E uma vez que ele arma, é saturado, ele vai agora fornecer tudo que é necessário, tudo que é importante para que essa fonte funcione por meio desse CI. Agora, lembrando que esse CI só vai oscilar, esse circuito só vai funcionar se nós tivermos o que eu vou falar para vocês agora funcionando perfeitamente, que é esse resistor. Ele tem que estar funcionando perfeitamente, porque é por meio dele que o resto do circuito vai funcionar, certo? E aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que essa modulação feita aqui dentro para impulsionar e armar esse FET aqui dentro para o perfeito funcionamento dessa fonte, vai depender desse circuito, e esse circuito depende desse circuito. E aí esse circuito depende desse circuito, certo? Então, esse circuito de alimentação depende desse resistor. E esse circuito depende desse circuito. Compreenderam bem ou virou uma salada? Olha, eu vou falar. O resistor de disparo, ele vem da alimentação alta da rede, da fonte, certo? Do mais B, lá da ponte retificadora. Ele recebe lá 350 volts, esse resistor de disparo. E ele tem um valor alto. Então o seu funcionamento é justamente levar um pico de tensão, um pulso de tensão, certo? Para esse circuito aqui.
esse pulso de tensão que ele traz, ele agora faz com que esse circuito oscile. Depois que ele manda esse pulso de tensão no circuito, que o circuito arma, o MOSFET arma, que todo o circuito funciona, agora ele vai ficar neutro, digamos assim. Quem vai ficar neutro? O circuito de disparo, que é esse aqui. Ele vai ficar neutro. Por que ele vai ficar neutro? Porque ele já armou a fonte. Ele já armou a fonte. Uma vez que ele armou a fonte vai funcionar perfeitamente. Vai funcionar. Então quer dizer que não precisa dele. Você pode dizer, professor, e por que tem ele? Se depois ele vai ficar neutro, não vai estar em funcionamento direto. Ele justamente é um drive. Ele vai mandar um pulso, ele é um drive. O que é um drive? É um empurrão. Eu preciso dar um empurrão. Vocês conhecem muito bem portão automático. Vocês já viram que tem vezes que o portão automático ele não funciona? Você aperta, ele não funciona? E aí você fica o motor barulhando e não funciona. Aí você dá um empurrãozinho, o motor funciona. Aí o portão abre, o portão fecha. Por quê? Você deu o pulso. Você fez justamente o papel desse resistor. A sua mão, a sua força foi justamente o que o portão funcionou. Você foi o circuito de disparo para o seu portão. Estão entendendo isso? Então, esse aqui é o circuito de disparo para esses outros circuitos, certo? Então, professor, por que o meu portão faz isso? Justamente porque o circuito de disparo não está funcionando. E o que é o circuito de disparo no portão? É o circuito na placa, porém, ele tem um componente que dispara, chamado de capacitor. O capacitor está aberto ou está desligado, alguma coisa, então por isso não está disparando. Entenderam? A máquina de lavar também. O tanquinho de lavar também. Tá lá, tá tudo. Aí você vai lá no batedor e faz com a mão. Aí o tanquinho funciona. O tanquinho funciona e fica funcionando. E vai bater a roupa. Vai bater. Por quê? Porque o circuito de disparo está com defeito. E o que é o circuito de disparo no tanquinho, professor? O capacitor. O que é o circuito de disparo na máquina de lavar? O capacitor. Juntos, vamos nessa. O suporte tem uma galera apaixonada por eletrônica e eu tenho certeza que você vai se sentir bem no nosso meio. Venha para o suporte. Entre no link aí agora. Aponte a câmera agora e venha para o suporte. Estou te aguardando. Vamos juntos? Vamos nessa. Juntos? Vamos nessa.